Um estudo recente envolveu quase 200 estrelas gigantes que estavam prestes a terminar suas vidas. Ele fornece aos cientistas informações mais precisas sobre como o Sol terminará um dia. Acontece que, até então, o Sol será 200 a 300 vezes maior do que agora. Seu jogo acabou. Primeiro, vamos começar com algumas informações básicas sobre o tamanho de uma estrela. Os gigantes chegaram a este estágio porque tinham esgotado seu combustível nuclear e já não queimam hidrogênio em seu núcleo. Finalmente, o núcleo se torna quente o suficiente para desencadear o próximo estágio da fusão, a queima de hélio. Todas as estrelas pesquisadas no novo estudo estão localizadas na fase de combustão de concha de hidrogênio ou na fase de combustão nuclear do hélio. Embora superestrelas e hipergigantes representem menos de 5% de todas as estrelas, ou pelo menos tanto quanto sabemos, elas podem realmente ser vistas à distância porque são muito brilhantes. Na verdade, de acordo com cientistas, cerca de 1/3 de todas as estrelas que você pode ver em uma noite escura sem lua são estrelas ou superestrelas. O estudo eventualmente fornecerá aos astrônomos informações realmente úteis sobre estrelas massivas. Eles poderão calcular seu tamanho e temperatura, independentemente de sua evolução. Isso significa que poderão ver a cor real de uma estrela e usá-la para descobrir seu raio. É legal, certo? Isso levanta a pergunta: como será quando o nosso Sol envelhecer? Em resumo, ele se expande quando começa a queimar as conchas de hidrogênio, mas contrai um pouco na fase de queima de hélio. Centenas de milhões de anos depois, ele se tornará uma estrela gigante, cerca de 2 a 3 centenas de vezes o tamanho atual. Finalmente, o Sol se expande tanto que evaporará. O que acontece quando o Sol desaparece? Os cientistas têm algumas previsões sobre o que vai acontecer. Mesmo que não o vejamos, eles estão certos de que o Sol se tornará uma nebulosa planetária. Essas nebulosas planetárias são grandes nuvens de gás e poeira que se formam quando uma estrela desaparece. Elas são chamadas assim porque parecem planetas para as pessoas que usavam telescópios no século XVIII, embora agora saibamos que não tem nada a ver com planetas reais. O mais interessante é que os astrônomos descobriram que podem usar o nível de brilho para calcular a distância delas até nós. Em 2018, os cientistas também descobriram que o Sol é a estrela mais pequena que pode gerar nebulosas visíveis. Estrelas cuja massa é 3 vezes maior do que a do Sol produzem nebulosas mais brilhantes. O Sol está atualmente com 4,6 bilhões de anos, mas estima-se que tenha mais 10 bilhões de anos até terminar. O Sol está ficando mais brilhante a cada ano. Agora, isso pode não parecer muito, mas traz grandes problemas para a Terra. Em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol será tão brilhante que a vida na Terra não conseguirá sobreviver. Nossos oceanos evaporarão, a temperatura será tão alta que a água não se formará novamente. Portanto, a menos que encontremos uma maneira de escapar do planeta, só há cerca de 1 bilhão de anos restantes para a humanidade. A Terra ainda existirá quando o Sol se tornar pó? É difícil determinar um calendário exato, mas antes disso, a Terra provavelmente será queimada e sem vida, sem atmosfera ou oceanos. Não está claro quão perto a camada externa do Sol estará da Terra, mas se estiver muito próxima, pode fazer com que a Terra se aproxime do Sol e desapareça completamente. Mesmo que nosso planeta possa sobreviver à expansão do Sol, ele se moverá em torno de um anão branco ardente ou de uma estrela esgotada de combustível. Nesse futuro distante, o Sol não será muito maior do que nosso planeta. Finalmente, o Sol ficará completamente frio e escuro, entrando em outro estágio chamado anão negro. Isso fará com que a órbita da Terra se desestabilize, e nosso planeta poderá se aproximar do Sol, desaparecendo. O interessante é que o Sol não tem controle final sobre o que acontece com a Terra. A gravidade mantém os planetas em órbita, mas também os atrai um ao outro, o que pode fazer suas órbitas se dobrarem e se desviarem. Isso pode causar instabilidade no sistema solar e ejectar planetas, incluindo a Terra. Basicamente, muito poderia acontecer nos próximos 5 bilhões de anos antes do Sol se tornar uma estrela vermelha. A outra situação, embora a maioria das estrelas esteja longe do nosso sistema solar, é provável que algumas se aproximem nos próximos bilhões de anos. Até uma pequena estrela ou buraco negro pode perturbar a órbita de nosso planeta se estiver muito perto. Mas não se preocupe muito. Devido ao grande espaço entre as estrelas, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Nosso Sol é uma estrela solitária, então é quase impossível que outras estrelas se aproximem. No entanto, muitas estrelas em nosso universo têm estrelas companheiras. Um exemplo é o Sistema Estelar Castor, um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Embora a adoração humana ao Castor tenha sido muito tempo, foi apenas com a invenção de telescópios e espectroscópios que percebemos sua verdadeira natureza.
Mesmo com a ajuda de pequenos telescópios, é óbvio que o Castor consiste em duas estrelas, A e B. Elas orbitam uma a outra. Essas estrelas são maiores do que o Sol e levam 467 anos para completar uma órbita. Em geral, Castor consiste em 6 estrelas diferentes. A maior se chama Castor AA e é cerca do dobro do tamanho do Sol, enquanto a menor tem cerca de 0,5 da massa do Sol. Se os humanos quiserem sobreviver nos próximos bilhões de anos, talvez precisemos procurar abrigo no resto do universo. Isso pode parecer algo de um filme de ficção científica, mas um dia pode se tornar uma realidade para nós. Graças a Deus, a NASA já está considerando opções. Eles encontraram 2 novos planetas, TOI 700 e TOI 700D, que podem ser novos pontos quentes para nós, humanos. TOI 700 é uma área otimista, o que significa que pode ter água ou até atmosfera. Pelo menos temos algumas opções para futuras férias estelares. Não seria bom se pudéssemos viajar no tempo para ver como nosso sistema solar parecerá em bilhões de anos? Um físico americano chamado Ron Maleta apresentou uma teoria interessante sobre viagens no tempo. Ele usa recursos ricos em luz no universo. Sua ideia é usar uma coluna de luz girante que poderia transportar objetos no espaço e no tempo, semelhante à forma como bolhas se movem em um líquido rotativo. Maleta acredita que um cilindro com a forma adequada pode permitir viajar para o passado e o futuro. Para verificar sua teoria, ele tem tentado financiar um experimento. No entanto, alguns cientistas acham que a teoria de Maleta é impossível e que não é necessário testá-la. Se nos movermos rápido o suficiente, podemos também ser capazes de cruzar o tempo. De acordo com Einstein, a forma como experimentamos o tempo muda dependendo da velocidade em que nos movemos. Se caminharmos rápido, o tempo desacelera. Por exemplo, astronautas no espaço envelhecem mais lentamente do que as pessoas na Terra. Isso é importante para coisas como o GPS. Sem ajustes especiais, ele se tornará impreciso devido à forma como o tempo é afetado. Esse é o fim de hoje. Então, se você acalmou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seu amigo.